Então, vamos para todas as pessoas entenderem como funciona esse processo do esgotamento, porque burnout é o esgotamento profissional. É quando, ao longo do tempo, eu fui exposto a um estresse crônico e eu não consegui administrar com clareza todas as exigências daquela empresa, daquele emprego onde eu trabalho. Um exemplo, uma pessoa ela começa a trabalhar numa loja e ali dentro daquela loja, naquele primeiro momento, ele não é tão cobrado, porque ele está aprendendo como funciona aquela loja, como é o processo administrativo, como é o processo de compra, venda, troca. Então é meio que ele ficasse meio café com leite, né? Uma expressão aqui do interior do estado do Rio e Minas. Mas com o passar do tempo, essa pessoa ela começa a sofrer não, ela começa a receber cobranças da empresa. É lógico, todas as empresas elas vão exigir daquele profissional algo em troca, porque nenhuma empresa está aí por brincadeira, a gente precisa de ter resultado. Só que o problema começa quando essas exigências, quando essas cobranças, quando isso tudo ele fica exagerado, é quando a pessoa perde a mão e aquilo vira, vamos dizer assim, muito vultuoso, chegando a um assédio. Às vezes nem chega a um assédio, porém a pessoa ela percebe que estão exigindo demais, só que eu sou um profissional, eu quero o meu emprego, eu quero manter a minha situação dentro daquela empresa, então eu vou fazer por onde? Então eu entro trabalhando, batendo meta, me esforçando, e eu chego ao primeiro lugar, eu bato a meta, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, eu sou o profissional do mês, até o momento que depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, a pessoa ela não consegue administrar muito bem. E ao mesmo tempo que a pessoa está agindo ali no excesso do estresse, está se doando o máximo, a empresa começa a exigir mais. Isso é uma coisa que todo mundo percebe isso no seu trabalho. O chefe ele sempre vai exigir mais daquele profissional que rende mais. Isso é uma questão de gerenciamento de pessoas. Porém, quando perde-se a mão e as pessoas começam a se dedicar além do que pode oferecer psicologicamente, mentalmente, no corpo, essa pessoa ela começa a apresentar alguns sinais. Ele começa a ter dificuldade para dormir, ele deita para dormir, demora meia hora, ele pensa em tudo que pode, tudo relacionado ao trabalho, ele começa a sonhar com o trabalho, ele acorda de madrugada pensando no trabalho, ou pensando em algo que ele não sabe nem o que é, mas tem sempre uma conotação da profissão que ele está exercendo, das cobranças daquele dia, e quando chega de manhã ele acorda cansado, exausto, mas isso não começa com uma exaustão, onde a pessoa fica do dia para a noite. Isso vai crescendo progressivamente, porque existe uma diferença entre um estresse comum e um estresse do burnout. O estresse comum é o seguinte: hoje nós vamos ter uma auditoria na empresa. Um exemplo, aquele dia é um dia estressante, mas aí acabou a auditoria, todo mundo vai para casa, dorme no outro dia, está tudo bem, está tudo legal. Porém, no estresse que gera o burnout, é como se tivesse um processo de auditoria todos os dias. Aquela pessoa ela é exigida o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, ela se dedica o tempo inteiro. Quando há esse desequilíbrio dessa fórmula partilhada entre profissional e empresa, aí começa o processo de exaustão. A pessoa começa a ter dificuldade para dormir, a pessoa começa a ter esquecimento, a pessoa começa a ter irritabilidade, ela começa a tratar com frieza as pessoas que precisam dela. Um exemplo, dentro dessa loja, a pessoa começa quando o cliente entra lá na porta da loja, a pessoa fala assim: poxa vida, já veio aquela pessoa enjoada, cara, por que aquela pessoa veio aqui agora? Não tô com cabeça para atender essa pessoa. Mas é uma coisa que ele não existia nele. Era um profissional carinhoso, empenhado, dedicado, que com o estresse ao longo do tempo mal administrado, ele começou a se tornar uma pessoa ranzinza, reclamona, cansada, exaurida, sem complacência, sem dinamismo. E isso vai crescendo, 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 até um momento onde a pessoa ela tem um insight, que ela começa a perceber o seguinte:
Será que aqui é o lugar ideal para mim? Será que aqui é o lugar onde eu deveria estar? Será que aqui é o lugar onde eu sonho para minha vida permanecer? Então, é assim que começa o burnout, com pequenas coisas, pequenos sintomas, até levar a pessoa a uma exaustão generalizada, onde tudo para ele se torna um excesso de demanda, um excesso de uma sobrecarga em relação ao seu trabalho. Tudo vira um grande esforço. Então, aí essa pessoa ela pode chegar a um período onde ela fala assim, poxa, eu não me vejo mais aqui e eu vou ter que eu vou ter que sair de cena. Né? Então, existem profissionais que abandonam o trabalho e existem profissionais que simplesmente eles estão ali e ninguém percebe. Acontece muito dessa segunda forma no serviço público, porque como no serviço público fica assim, passa política, então só troca de gestores, mas os concursados permanecem ali. Geralmente esses concursados que estão burnoutados, vamos dizer assim, eles não sofrem pela troca de gestão, mas eles estão exauridos o tempo inteiro e ninguém percebe que eles estão doentes. Só que na empresa privada, a primeira coisa, quando o gerente, o dono da empresa, ele percebe que o cara não vai bem, ele já fica de olho com medo do cara dar prejuízo e já manda o cara embora. Então, esse movimento que está nascendo em 2021 é tudo que a gente precisa. Que todo dia uma manchete nova, uma reportagem falando sobre burnout, falando sobre reconhecimento, falando sobre produtividade sustentável, falando sobre empresa, falando sobre funcionário, como a empresa deve olhar o funcionário com um olhar diferente, um olhar dinâmico, um olhar humanizado, e isso tudo nos ajuda a entender o burnout e melhorar esse relacionamento, porque a empresa precisa produzir, só que a todo custo? Não. Então, ela precisa entender como são os recursos desse funcionário para que ela consiga conduzir o funcionário por uma produtividade sustentável e os dois viverem em harmonia por longos anos.